Primeiro o Sasuke perde o braço, depois o olho, depois ele vira uma árvore. Kishimoto tirou o Sasuke pra bosta, né? Tá chutando cachorro morto. Mas quem disse que não pode piorar? Saiba que o destino do Sasuke pode ser muito pior do que você imagina, você vai ver agora. Inet Transmitter aqui. Não adianta reclamar, falando, o que estão fazendo com o Sasuke em Boruto, né? Porque não foi em Boruto que ele começou a ser maltratado pelo Kishimoto, não, né? Pô, lá em Naruto ele, perdeu um braço, já tinha apanhado bastante da vida também. Tava machucado, tava acabado, era totalmente miserável. Mas agora as coisas prometem de mal pra pior pro Sasuke. Mas como é que pode piorar, né, PT? Sendo que o cara acabou virando uma árvore. O que pode ser pior do que ser uma árvore? Bom, eu não queria ser uma árvore. Lógico que ser uma árvore... A árvore ser uma árvore que é bom, tô tentando consertar. Deixa teu like aí, vamos tentar descobrir como é que Kishimoto vai ferrar ainda mais o Sasuke. E pra você ser avisado dessa live que vai rolar agora no Ei Nerd, sobre Madland e todos os lançamentos nerds de 2024, não deixe de tocar aqui embaixo e entrar pro nosso grupo do Madland, onde a gente vai divulgar pra vocês todas as novidades do evento nerd raiz, que é o Madland. Bom demais saber que você vai estar com a gente e vai acompanhar agora essa live, hein? Dia 14, quinta-feira agora aqui no Ei Nerd. Vamos falar muita nerdice. E vai ser bacana que eu vou divulgar as primeiras novidades do Imagineland. Vou liberar pra vocês adquirirem também o Imagine Card. Vai ser bom pra caramba, galera. Datas, muita coisa bacana. Vamos lá. É como eu falei, a situação do Sasuke não é boa. Vocês sabem disso, né? O cara virou o próprio pau-brasil, né? E agora tá vendo que tem um clone maligno dele por aí, pronto pra tocar o terror. É difícil imaginar que a situação dele pode piorar daí. Afinal, porra, do chão ninguém passa, né? Bom, a verdade é que o fundo do poço pode ser bem mais baixo do que a gente imagina. Você vai entender. Lá em Boruto, a gente viu as consequências do Tsukuyomi Infinito no mundo inteiro. A primeira pessoa que usou esse poder lá atrás foi a Kaguya Tsutsuki, que comeu o fruto da árvore divina e já estreou os novos poderes, botando todo mundo lá no planeta inteiro pra tirar um cochilo. E um cochilinho por toda a eternidade, só isso, né? Era um Matrix eterno. Porque assim, com o Tsukuyomi Infinito, ela prendeu todo o planeta num genjutsu, né? Tipo Matrix mesmo. E nisso, a árvore divina fez o papel dela. Prendeu todas essas pessoas que caíram no genjutsu dentro da própria árvore divina. Vai acompanhando, galera. No anime a gente descobriu que as pessoas que a Kaguya prendeu viraram Zetsus brancos depois de algum tempo. Então todo o exército de Zetsus brancos que a gente viu durante a guerra de Naruto, exceto os que foram criados pelo Kabuto, são os humanos de séculos atrás que caíram no Tsukuyomi Infinito e tiveram as suas vidas consumidas pela árvore divina, entende? Todo mundo ficou dentro da árvore divina, acabou, né? Saindo de uma larva para uma borboleta. Vamos ver que de uma borboleta para uma larva, é melhor, né? Virou um Zetsu. E em Boruto já foi dito que o objetivo da Kaguya, quando ela reviveu lá na guerra, era formar um exército de Zetsu branco para que pudesse ajudar ela numa batalha contra o clã Tsutsuki. Ela queria ter esse exército de Zetsus. E ela faria esse exército transformando os personagens que a gente conhece em Zetsu branco. Afinal, eles já tinham sido presos pelo Tsukuyomi Infinito e pela árvore divina graças ao Madara, né, que prendeu geral no genjutsu. O que a gente tem que lembrar é que o que tá rolando com o Sasuke é até bem parecido com o que aconteceu lá atrás. Isso a gente tem que se tocar. As pessoas elas foram presas pela árvore divina e depois de um tempo viraram Zetsus, ponto. E aí no caso do Sasuke o que rolou foi que ele foi mordido por um garra suja, que é uma parte do Jubi, que é uma árvore divina. Vai pegando, galera. Lembrando, o Jubi é uma semente que quando devora um Otsutsuki, vira uma árvore divina. Então você não tem que desassociar isso não. Jubi é árvore divina. Então já que os garra suja viram árvore e prendem a pessoa mordida dentro dessa árvore, é como se o Sasuke estivesse preso pela árvore divina, do mesmo jeito que rolou com as pessoas no passado, idêntico. No caso, o que tá rolando agora tudo bem, é um ponto fora da curva graças ao Coach. De acordo com o Boruto, pelo Coach ter usado o Shinjutsu de faixa dele para separar o Jubi nos garra suja, o processo natural das coisas foi mudado. Agora o Jubi tá ganhando consciência e criou esses clones das pessoas que foram mordidas. A gente viu um clone do Sasuke, do Bug e de duas outras pessoas que a gente ainda não tem certeza de quem são. Isso é totalmente sem precedente. Só tá acontecendo porque o Coach fez bosta. Uma impressão que eu tive, né, relendo o capítulo 4 do TBV, foi que as pessoas presas e seus respectivos clones ainda estão ligadas de alguma forma. De alguma forma eles estão ligados ainda, né, se elas estão presas. É como se a árvore que prendesse eles mandasse a energia deles pros clones, talvez, né? Porque quando o Boruto vê o clone do Sasuke ali, ele se prepara pra lutar, como se derrotar aquele ego fosse libertar o Sasuke. Talvez realmente exista uma conexão entre os egos e as pessoas presas na árvore, que se conecta justamente com essa questão dos Zetsus brancos. E se a árvore fica esse tempo todo sugando a energia das pessoas até transformar elas em Zetsu branco? E se quando isso acontecer, os egos vão poder acessar o poder total deles,
ou uma nova transformação. Seria como se estivesse rolando um processo de extração de todas as forças da pessoa sendo transferidas para os egos, até transformar a pessoa nos etos. Basicamente isso. Faz sentido com a ideia de que os egos estão em constante evolução. E isso seria interessante porque colocaria uma contagem regressiva para a obra de Boruto. E a contagem regressiva é um recurso narrativo muito comum, que é quando o autor estabelece um tempo limite para algo acontecer, os personagens têm até esse tempo para resolver treta ou tudo tá perdido. Tipo os 5 minutos para Namekusei ser destruído em Dragon Ball Z, ou os 10 minutos para a bomba explodir e ela basta em One Piece. A gente fica naquela tensão, a gente fica torcendo para os protagonistas. Colocar esse recurso adicionaria ainda mais urgência na história, porque a gente veria os personagens se esforçando para impedir que o Sasuke e os outros também virem Zetsu, ou sejam completamente absorvidos pela árvore. O que quebra um pouquinho essa ideia, galera, é que o Sasuke, teoricamente, virou uma oliveira há 2 anos dentro da história, já que essa foi a última vez que o Boruto e o Cold se viram. Então a gente supõe que foi nesse momento aí que o Sasuke levou uma mordida e virou um IP. Se o Sasuke está preso há 2 anos, ele definitivamente estaria com pouquíssimo tempo de vida. Ou não também, né? Porque a gente não sabe quanto tempo é necessário para que a pessoa seja completamente drenada e que ela vire um Zetsu. Ainda mais alguém poderoso como o Sasuke, que tem muito chakra para ser absorvido. Pode demorar mais ainda, porque tem mais, é uma bateria maior. E pode ser que essa contagem só tenha começado agora com a criação dos egos. A gente não vai ter tempo para descobrir se foi isso mesmo. Mas pode ser que o Sasuke não tenha tanto tempo assim. O que vocês acharam dessa teoria? Comenta aí embaixo. E não esquece, deixa o link aqui embaixo para você entrar no grupo do Imagine Land. Vamos junto nessa jornada até julho, galera. Esse evento tá prometendo demais. Vocês não têm noção do que tá se desenhando para esse evento. Quem que a gente vai trazer? É de explodir cabeça. Você tem que estar com a gente lá. Mas vai pro grupo pra gente falar muito daqui até lá. Toca aqui agora, se inscreve no canal, ativa o sininho que a gente vai continuar falando muito sobre energia, sobre Naruto, sobre animes, né? Obrigado por isso, espero você no próximo vídeo. Sempre com o sininho ativado. Você mora aqui, ó. Valeu, galera. Fui!